A guerra havia acabado há cerca de 3 meses. Para mim, isso significava trocar os campos manchados de sangue da França pelas ruas não menos insalubres de Los Angeles. Minha casa. Tive a sorte de estar de licença médica durante a implantação da minha companhia no Japão por conta de um ferimento de estilhaço, cortesia da divisão Panzer que encontrei a alguns quilômetros de Berlim. Como são as coisas, quando eu estava saudável o suficiente para lutar novamente, toda a confusão havia acabado e fui enviado de volta. Meu irmão faleceu durante meu tempo no exterior, enquanto estava no meio de uma briga de bar com alguns outros desertores, ou assim me disseram por telegrama. Meus pais estavam tão decepcionados com os filhos. Um desistente da faculdade de medicina e um vagabundo morto rotulado de traidor pelas autoridades. Como tal, a única coisa que me recebeu ao sair daquilo foi a perspectiva de tentar encontrar um emprego que pudesse aceitar soldados inválidos como funcionários. Acabei como atendente em um bar, em um fim de mundo em algum lugar perto de Chinatown. O lugar era um bar de tal tipo que fazia a Normandia parecer um lugar palatável para beber. Mas o dono tinha compaixão por homens do exército que retornavam e pagava comparativamente bem como resultado. Quando 3 meses se passaram, eu já tinha me acomodado relativamente bem na vida em casa e até uma série constante de encontros com uma garota local que eu conhecia antes de ser arrastado para a guerra. As noites ainda me perturbavam. Às vezes, mas não toda vez, eu acordava encharcado em mais suor do que o normal, mesmo tentando dormir sob as garras do calor típico de Los Angeles. O pior era que eu não conseguia lembrar por que tinha acordado quando me via totalmente consciente. Tudo o que eu sabia era que aquilo não iria parar simplesmente porque eu queria. Então comecei a trabalhar nos longos turnos da noite no bar. Imaginei que poderia aproveitar o tempo que minha cabeça estava me forçando a permanecer acordado. Esta noite em particular viu, o que quer que fosse aquilo, coçando bem forte meu crânio. Sempre que eu tropeçava na cúspide de saber o que era, eu era jogado nas profundezas de um ataque de inquietação que me arrancava de uma atmosfera de serragem e suor para uma de pólvora e gritos. O fato de o lugar estar quase morto naquela noite não me ajudou em nada, e passei a maior parte da noite andando de um lado para o outro no bar entre crises de calafrios que sufocavam todo o resto. Eu sabia que os psiquiatras do governo estavam reunindo todos os veteranos perturbados em seu retorno para casa, mas o último lugar onde eu queria estar era na presença de um médico. Eu sabia que tinha visto parafernália médica suficiente para durar uma vida inteira e mais algumas. Mas eu estava ficando sem opções, eu sabia disso. As horas passavam e eu estava cada vez mais decidido a fazer uma visita ao escritório local de veteranos assim que o sol decidisse voltar para o céu. Por volta da meia-noite, os poucos clientes que o lugar conseguiu atrair das ruas haviam vazado de volta para a cidade. Marinheiros e fuzileiros navais em licença entravam e saíam como consequência do lugar estar no caminho dos clubes e vielas do bairro chinês. Ocasionalmente, 1 ou 2 clientes regulares se materializavam no bar, às vezes em conjunto com alguma vagabunda vinda de qualquer número de outros buracos que pontilhavam a vizinhança. À meia-noite viu ambos os grupos ausentes. Eles já tinham estado por ali antes, é claro, mas o fluxo e refluxo da noite os substituíram por um único cliente. Entre lutar com qualquer que seja o macaco que tivesse grudado nas minhas costas e servir os clientes regulares, eu o notei gravitando cada vez mais perto do bar durante a noite. Com o lugar vazio, era fácil ver que ele finalmente havia completado sua jornada enquanto se sentava em um banco na extremidade da mesa. Embora eu estivesse cansado, sabia que qualquer sono que eu pudesse envolver em minhas mãos escaparia prontamente do meu alcance e me deixaria sentado ereto como tantas noites antes. Então, em vez de expulsar o sujeito e fechar o lugar, fui até ele e perguntei o que ele queria. Vou querer um conhaque, puro, por favor. Ele falou com um tom um tanto familiar, mas era um que eu não conseguia identificar nem que a vida dependesse disso. Talvez fosse apenas uma daquelas vozes que todo mundo conhece. Patriarcal de certa forma. No sangue. Como um avô, talvez. Uma voz que diz, relaxe, confie em mim, independentemente das palavras que a encham. Dei um aceno e me atrapalhei com uma garrafa daquela coisa barata que se acumulava nas prateleiras na parede do fundo. Quando me virei, percebi que ele havia mudado de assento para ficar no centro do bar. Ele tinha uma aparência que mostrava algo.
Não sei, tristeza talvez. Não, melancolia seria uma definição melhor, mas isso ainda não faz justiça. Seja lá o que fosse, me incomodou o suficiente para garantir que eu tomasse cuidado extra ao colocar sua bebida na mesa. Por um momento, pensei que ele não tivesse notado, mas então ele me olhou bem no rosto e assentiu com a cabeça. Obrigado, amigo. Mais uma vez, sua voz parecia ter algo de uma qualidade etérea. Quase ecoava, apesar do fato de que o lugar era tão pequeno quanto um caixão. Retribuí o aceno e me encostei na parede, meus braços cruzados sobre o peito na expectativa de uma conversa que eu nem tinha certeza se queria. O homem tomou alguns goles rasos de sua bebida antes de colocar o copo no bar, e levantou uma pequena mochila ao seu lado. Ele não podia ter mais de 20 anos, e ainda assim, seu rosto tinha o tipo de aparência abatida que só a idade conseguia punir em uma pessoa. Era a mesma que eu tinha, assim como quase todos os outros que eu conhecia quando voltavam da França, Japão ou Itália. Se é que voltavam. Suas mãos desapareceram na mochila surrada que ele havia colocado no balcão e, ainda assim, ele manteve os olhos fixos em mim durante toda a ausência delas. Eles tinham uma cor avelã profunda que contava a mesma história que as linhas prematuras de seu rosto contavam. Nem preciso dizer que eles não fizeram nada para me deixar à vontade. Depois que esse impasse persistiu pelo que pareceu a noite inteira e várias outras, ele tirou uma carteira da mochila e a colocou no bar com um estalo seco. Parece que não tem o suficiente para cobrir a bebida. Talvez eu possa lhe oferecer um ouvido em vez disso? O calor de seu tom anterior havia se tornado submerso sob algo incerto que estava se tornando terrivelmente assustador. Toda a entonação havia sumido de sua voz, de modo que me lembrei do arranhar constante de um disco deixado para girar muito depois de concluído. Que se dane o sono e as margens de lucro, pensei, eu queria que ele fosse embora. E, no entanto, havia algo tão bizarro nele que eu não podia deixá-lo simplesmente escapar para as profundezas da escuridão lá fora para nunca mais ser visto. É por conta da casa. Mas o que você quer dizer com... Antes que eu pudesse terminar, ele interrompeu com o mesmo tom monótono de antes. Um ouvido, meu amigo. Alguém em quem você pode confiar. Você estava na guerra, não é? Eu balancei a cabeça afirmativamente. Eu tenho um olho para essas coisas, sabe? Eu também servi. Talvez você queira ouvir sobre mim antes de começar sua própria história? Felizmente, a essa altura o tom monótono havia dado lugar à voz mais agradável de antes. Novamente, tudo o que eu pude fazer foi acenar com a cabeça. Ele recolocou a carteira de volta nos confins da mochila de onde ela havia aparecido e terminou o que restava de bebida em seu copo. Eu era um capelão. Alistado. Parece ter sido há uma vida atrás. Eu ministrei aos homens da Sicília até Iwo Jima. Era um trabalho difícil, com certeza. Mas então, qualquer trabalho que vale a pena fazer sempre é difícil. E certamente não há tarefa maior do que aquela que é designada por Deus. Ele se arrastou um pouco depois de terminar. O silêncio pairou de parede a parede por alguns segundos até que me senti obrigado a quebrá-lo com minha própria contribuição, mesmo que apenas para agilizar a partida do bebedor solitário. Algo sobre seu comportamento geral, combinado com o fato recém-descoberto de que ele era pregava, estava para arruinar qualquer encanto que ele tivesse, a favor de começar a me irritar. Eu também era médico. Felizmente, só vi ação na França. Por que você bebe então? Pensei que vocês não tinham permissão para fazer isso. Ele se mexeu novamente em seu assento e fixou seus olhos em um olhar sombrio que se perdeu em lugar nenhum. Eu disse que era um homem de Deus, meu amigo. A guerra acabou agora. Tenho outros deveres a cumprir. Embora ainda possam estar sob sua alçada, não exigem tanta regulamentação. Uma risada pontuou seu esclarecimento. Um som que eu preferiria não ouvir nunca mais. Continua, fala mais sobre seu tempo de serviço. Eu não tive a oportunidade de falar muito sobre isso até então. Imaginei que se eu ficasse quieto sobre isso, a insônia pararia, e talvez eu conseguisse esquecer. Talvez eu simplesmente não tenha falado sobre isso porque não havia ninguém para conversar. Por alguma razão, decidi atender ao seu pedido.
Fiz 1 ano ou mais de faculdade de medicina e depois desisti para me alistar. Provavelmente poderia ter entrado como médico em vez de enfermeiro, mas eu queria entrar o mais rápido possível. Meus pais não ficaram felizes com isso, ainda não estão. Eu sei que fiz bem, no entanto. Salvei muitas vidas. Não tenho certeza do quanto eu acreditava naquilo na época, mas pareceu interessar aquele homem de Deus. A expressão vazia que ele usou durante toda a nossa conversa mudou para uma breve preocupação que se aproximava. E seu maior fracasso? Perdão. Todos nós temos fracassos. Momentos em que achamos que deveríamos ter feito melhor. E o seu, qual é? Cocei a nuca na expectativa de perceber a sensação palpável de pavor que estava crescendo ali, mas senti apenas a carne úmida a qual eu havia me acostumado. Houve um paciente que não conseguimos salvar. Um garoto, provavelmente da minha idade na época. Ele havia levado alguns tiros. Vieram de um franco-atirador alemão perto de uma estrada a alguns quilômetros da Normandia. O autoproclamado capelão aposentado ouviu atentamente antes que eu levasse alguns momentos para me recompor. Não estou dizendo que nunca perdemos gente antes disso, ou, meu Deus, nem depois também. Mas esse poderia ter sido diferente. Se tivéssemos as ferramentas certas, poderíamos ter retirado as balas e remendado. Ele levou 3 tiros na perna. Normalmente não é um ferimento fatal se você puder obter a atenção médica certa. Mas acho que não fomos bons o suficiente. O lamento de uma sirene gravando na noite preencheu o vazio que se seguiu. Eu não tinha mais nada a dizer ao padre e parecia que ele também não tinha nada para mim. Eventualmente, tive que continuar falando apenas para aplacar minha própria sanidade. E você, padre, qual é seu maior fracasso? Um sorriso torto se abriu em seu rosto antes que ele empurrasse seu copo para mim. Lamento o fato de não poder ministrar a mais soldados antes do fim da guerra. Veja bem, a maioria dos meus deveres era dar aos moribundos a extrema unção. Raramente pude ajudar aqueles que não estavam à beira da morte. Muitos homens sobreviveram à guerra apenas para voltar para casa com demônios, assim como os seus. Gostaria de ter tido mais tempo para exorcizá-los antes do retorno. Seu comentário tão direto atingiu algo dentro de mim, e percebi que já era o suficiente. Peguei seu copo e o devolvi para baixo do bar antes de me inclinar no balcão. Bem, tenho certeza de que eles estão se saindo muito bem sem você, padre. Se não se importar, gostaria de encerrar agora. Bater no meu relógio pareceu ajudar a situação a ser absorvida por ele, e ele respondeu se levantando e aparentemente se preparando para sair. Mas antes que ele fizesse isso, ele mergulhou uma das mãos de volta na mochila que estava presa à sua cintura. Pouco depois, ele retirou a mesma mão e deixou cair um punhado de itens que caíram no bar. Parece que eu tenho o suficiente para cobrir minha conta, afinal. As pessoas geralmente esquecem que é dever de um capelão rezar pelas almas dos mortos e dos vivos. Com isso, ele se virou e saiu para a noite amena. Dei um suspiro de alívio e me inclinei com todo o meu peso no bar com medo de desmaiar. Por fim, levantei a cabeça e fui até onde o punhado que ele largou havia caído. Uma variedade de moedas estava na superfície, somando exatamente o custo do conhaque que aquele último cliente da noite havia pedido, apesar do fato de eu nunca ter dito a ele quanto ele devia. E, entre o brilho familiar das moedas de prata, brilhava um brilho de latão que eu não via desde que voltei para casa. O brilho fraco emanava de 3 cartuchos de balas descarregados.